Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao AI Summit Brasil. Esse é o podcast exclusivo para falar sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial, computação quântica, infraestrutura de redes e muito mais, né? Hoje nós temos o prazer aqui de receber especialistas no tema de inteligência artificial, computação quântica, estrutura de redes e muitos outros temas. Eu sou a Gladys Schroeder e você já me conhece, e eu vou pedir para que os nossos queridos convidados se apresentem rapidamente aqui, falem um pouquinho do teu currículo, né? É importante a gente trazer isso também. O Daniel Caleiro, que vocês também já conhecem, mas tem um currículo muito legal também, tá na Tivit fazendo um trabalho incrível, ele vai falar um pouquinho sobre isso pra gente, e os nossos demais convidados. Vou começar com o Daniel. Daniel, bem-vindo novamente, obrigada pela tua agenda, obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente, e obrigada pela Tivit trazer você aqui pra gente, você é um cara exponencial. Obrigado, prazer mais uma vez participar do podcast aqui com vocês. O AI Summit e principalmente o evento AI Summit, né, 2025, uma jornada que nós como Tivit, né, uma empresa que fomenta a tecnologia, a inteligência artificial, a transformação dos negócios, nós fizemos questão de participar esse ano, né, com vocês dessa jornada. Florianópolis, nós estivemos lá, né, no painel lá em Florianópolis, Minas e agora aqui em São Paulo, né, fechando esse evento aqui no ano. Então, baita satisfação. Como você falou, eu estou como diretor na Tivit, responsável pela área de Digital Solutions, né, que envolve tudo que é desenvolvimento de software, sustentação, evolução, toda a jornada de dados, inteligência artificial, né, também a parte de IoT. Então, tudo que conecta nessa jornada em que nós falamos de transformação dos negócios, a tecnologia suportada, né, pela Tivit apoia as empresas. E é muito bacana, né? Poder bater um papo, conversar um pouco aqui, falar sobre esse tema que vem ajudando muito, né, as empresas a trazer maior eficiência, a trazer para os clientes, né, um momento em que a personalização, e agora chega a ser a hiperpersonalização, né, ela é muito possível. Por quê? Porque a inteligência artificial, computação em nuvem, né, agora a computação quântica, né, que o nosso colega aqui vai falar um pouquinho também, isso viabiliza, né, e muito, cada vez mais, exponencializar essa tecnologia para as empresas. Muito bom, muito bom. Então, e aliás, assistam os outros podcasts que o Daniel Caleiro vai trazer cases de sucesso, né, do Grupo Tivit. Acho super legal e muito importante isso. Muito bom. Obrigada, Caleiro. Se apresente, o nosso cientista de computação quântica. Calma que a coisa vai ficar interessante aqui. Tá, legal. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho de computação quântica. Eu sou Evandro, eu sou doutorando do Grupo de Computação Quântica da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu Deus. Lá em Florianópolis. Então, computação quântica parece algo novo, né? Mas o grupo, e eu faço parte do grupo desde o início, em 2017. Olha. Então, desde 2017, a gente reúne pessoas da computação e da física para estudar computação quântica. E daí, minha área de pesquisa é justamente em como programar um computador quântico. Então, como é que a gente, na prática, consegue desenvolver um software que é acelerado por um computador quântico? Perfeito. E daí, minha pesquisa, ela sintetizada na plataforma de programação quântica CAT, que permite qualquer um use Python para desenvolver um software quântico. Olha que legal. Além disso, eu sou cofundador da Quantoloop. É uma startup de computação quântica. A gente nasceu lá em 2021, então não é tão recente assim também. A gente desenvolve simuladores de computador quântico acelerado por GPU. Isso facilita, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento de algoritmos quânticos. Não é tão fácil o acesso ao computador quântico, o GPU está mais acessível para a gente. E também a gente está desenvolvendo um sistema operacional para computação quântica. Então, é como se a gente tivesse realmente um sistema que vai fazer o gerenciamento do computador quântico. Controle físico mesmo, ali manipulando o estado quântico, fazendo todo o sistema de calibragem. E esse sistema, hoje, ele está sendo preparado para controlar o primeiro computador quântico supercondutor do Brasil. Meu Deus. Em construção lá no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Que legal. Então, muito legal. Participar desse projeto deve ser incrível. Você vai contar isso pra gente daqui a pouquinho, né? Muito bom. Meu querido, vamos lá falar um pouquinho também sobre você, sobre o seu currículo, sobre a sua jornada. E aqui a gente vai trazer um pouco do recorte sobre estrutura de redes, né? Que é tão importante quanto a inteligência artificial. Sim. Então, boa tarde novamente. Meu nome é Olímpio. Meu background vem da indústria de telecomunicações. Na verdade, eu sou engenheiro eletricista.
Então, eu estudei engenharia eletrônica, com ênfase em telecomunicações também. Eu atuei à frente de projetos de comunicação de dados no Brasil e na América Latina durante muitos anos. Nossa. Tanto a nível técnico quanto a nível de gestão desses projetos, onde eu participei da implantação de redes de transporte no Brasil e em diversos países, e essas redes hoje atendem aí milhões de usuários. Em 2017, eu retornei para a academia para fazer meu doutorado lá na Escola Politécnica da USP, e atualmente eu sou pesquisador pós-doutorando lá. O meu foco de pesquisa, desde do meu doutorado, segue a mesma linha aí na área de redes móveis 5G e 6G. Olha que legal. Super importante para o IoT, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É o suporte para isso, né? É isso aí, o Olímpio e o Daniel vão discutir um pouquinho sobre isso. Gente, já deu para perceber que essa mesa tá pesada, né? Tem pós-doutorando, tem doutor, tem uma galera boa aqui, né, Calero? Que legal continuar essa jornada falando de inteligência artificial, conectando com todo esse ecossistema. Agora, antes da gente avançar nesse tema, vou perguntar aqui pro Evandro. Evandro, por que computação quântica? O que te atraiu nesse assunto de computação? Que parece que é tão complexo, mas parece que está se aproximando muito do usuário, né? O usuário final aqui, como eu, que sou contadora, né? Fico ali no meu débito e crédito. Por que computação quântica, né? Numa perspectiva pessoal, computação quântica, né? Ela é uma maneira totalmente diferente que a gente tem de fazer computação. Uhum. Então, isso me trouxe muita curiosidade. O que é essa maneira diferente de fazer computação? E daí, por que ela não é só diferente, ela é melhor. E é melhor como e quando? Então, computadores quânticos, eles trabalham a partir de uma lógica que não é aquela lógica binária, AND ou OR. É uma lógica construída em cima da mecânica quântica. Então, a gente trabalha muito ali com álgebra linear, que é a lógica por trás da computação quântica. E daí, usando essa lógica, a gente faz processos computacionais de maneira diferente. E essa maneira diferente não necessariamente é mais rápido em termos de clock, ele vai processar mais rápido, mas a gente consegue cortar alguns caminhos, ou a gente consegue seguir alguns caminhos, onde a gente consegue trazer uma solução, trazer uma resposta muito mais rápido que a gente jamais conseguiria com computação clássica. Perfeito. Aí você está dizendo, só uma curiosidade, isso é uma curiosidade mesmo, tá? Que o processamento de dados em relação à computação normal, que é a computação que a gente vê hoje em relação ao tempo, tamanho de processamento, de planilhas, por exemplo, vai ser muito mais pujante com a computação quântica do que a computação normal. Basicamente, para um leigo como eu, seria isso. Ou não? Uma boa pergunta. É quase isso. Qual que é a grande questão? Computação quântica, ela não vem para substituir a clássica. Tem coisas que a gente faz eficientemente na computação clássica, a gente tem hoje em dia, que a gente não precisa de computação quântica. A computação quântica, ela vem justamente para ajudar naqueles processos tão computacionalmente difíceis. Uhum. Quais processos, né? Aqueles processos que normalmente a gente tem um supercomputador. A Petrobras vai lá e compra aqueles supercomputadores para fazer análise de sismografia. Empresas de biomedicina, farmácia, compram supercomputadores para fazer estudo de moléculas, desenvolvimento de novos fármacos. É isso que a computação quântica ela vem atacar. Então, problemas que são difíceis, como problemas da indústria de farmacêutica, óleo e gás, indústria financeira, logística, são coisas que não são diretamente ligadas ao dia a dia, né, de toda a população. Ao negócio, vamos pensar assim, mas existe uma dor e que essa dor pode ser resolvida com computação quântica. Perfeito. E dores de grandes indústrias. Perfeito. Interessante. É um mercado pujante, então, porque no final do dia a gente está falando de um mercado que está crescendo, né? Por exemplo, existe um grande banco hoje que tem um computador quântico. A gente não vai dizer o nome aqui, mas que tem um computador quântico e está processando informações muito mais rápido. É isso, no final? Então, hoje, a computação quântica ela não te traz vantagem prática. Competitiva, inclusive. Competitiva, exato. A gente tem computadores quânticos que são mais eficientes que clássicos em determinados problemas. Perfeito. Esses problemas, eles foram construídos justamente para essa demonstração. Não são problemas práticos do dia a dia. Mas a computação quântica, ela está caminhando, a gente tem as demonstrações teóricas, mas ela está caminhando para a gente ter uma vantagem prática. Perfeito. A gente espera que nos próximos 2 anos tenha uma
igualdade entre computação clássica e quântica. E até 2029 a gente tem a maior parte das indústrias usando computação quântica já trazendo vantagem. Esse é o roadmap que pelo menos Google, IBM, Microsoft trazem para a computação quântica. Perfeito. Eu acho que um ponto importante nesse item é que a maioria das pessoas não vai saber quando a computação quântica está sendo utilizada. Elas vão saber que tem, né, algum tipo de uso ali, de algum software, de alguma AI, de algum portal, de algum site, e aquelas informações para elas não sabem se está sendo numa computação normal, num supercomputador, né, clássica, um supercomputador ou numa computação quântica. Acho que essa é uma conversa em que ela fica, né, ela vem de um hype. Nossa, computação quântica, né, a empresa X lançou, mais um hype, né? Mais um hype, mas eu acho que ele é uma tecnologia tão legal e que vai exponencializar tanto o desenvolvimento de software, a inteligência artificial, essa conexão, né, que foi falado de redes. Eu trabalhei 9 anos numa empresa de telecom, né, eu comecei desde o 2G, né, até chegar ali no 4G, que eu estive em telecom, 5G eu já não estava mais em telecom. Então, acho que essa questão, né, da computação quântica, ela é muito interessante para poucas pessoas, né? Acho que poucas pessoas vão ter esse contato, mas o benefício que ela vai trazer para as empresas é algo, assim, ainda hoje não mensurável, na minha opinião, e não imaginável também o quanto que ela vai ser de benéfica. Né? Então, mensurável, né? Vamos falar em valores. Existem umas expectativas, por exemplo, o McKinsey, ele estipula que soluções aceleradas por computação quântica, então, soluções, né, para a indústria que usam computador quântico para acelerar o seu processo, pode acumular até 2035 até 2 trilhões de dólares. Meu Deus. Então, isso é o que a computação quântica pode trazer para o mercado. Sim. Muito interessante esse dado. Só uma pergunta aqui, Olímpia, para te dar a deixa. Agora, nada disso é possível se você não tiver conectividade, estrutura de rede. Tô errado ou tô certa? Na verdade, eu acredito que a computação quântica, é isso que eu ia emendar aí no que você falou em 2029, né? Coincidentemente, o 6G também, a próxima geração de redes móveis, ele tem roadmap previsto aí de comercialização a partir do final de 2029. Então, eu acredito que a partir daí, a computação quântica vai suportar o 6G, assim como a inteligência artificial também, né? Para o desenvolvimento e alavancar aí o potencial que a gente está falando de 4 anos, né, pessoal? Olímpia, a gente está falando de 4 anos. A gente está contando aqui 4 anos. Praticamente isso. Ou seja, se tu entra na graduação hoje, mais, né? quando tu sair já vai ter... Exatamente, é isso que eu ia falar. Assim, hoje você entra na academia, daqui a pouco você já está vendo coisas muito exponenciais. E falando de rede, assim, trazendo até a tua experiência para tudo isso, do que você está vendo em termos práticos, computação quântica, inteligência artificial, como é que o Brasil se posiciona em relação a essa questão do 5G? Como é que você percebe essa questão das redes aqui no Brasil, né? Pela sua experiência e já por projetos que você já fez, dado aquilo que você já praticou, né? E viveu e tudo mais. Porque a gente ouve, e aí é a minha percepção, tá? Poxa, o Brasil tá atrasado em relação a 5G, a gente compra 5G, mas só chega a 3G, né? Aquela coisa assim. A gente ouve, né? Muito na prática no telecom, na telecomunicação. Mas e aí, Olímpio, é verdade isso? Na verdade, o 5G, ele tem uma filosofia, digamos assim, incrível, porque não necessariamente você precisa ter conexão de alta velocidade, entre aspas, ou baixa latência, o que quer que seja. Depende da necessidade de cada usuário. Perfeito. Então, a filosofia do 5G é de entregar ao usuário a conexão que ele necessita. Perfeito. Então, por exemplo, se você não está precisando de uma conexão, digamos, como eu disse, né, com uma determinada característica maior, ele vai te entregar a característica menor e vai guardar o espaço de rede que atende essas características mais estritas para um usuário que realmente tenha essa necessidade. Agora, o posicionamento do Brasil em relação ao mundo, em função aí do que vem sendo desenvolvido, eu acredito que é um posicionamento ainda aquém de países como China, Estados Unidos, Coreia, mas o Brasil ele tem, sim, implantado o 5G
não de uma forma, digamos, assim também como acontece em outro país, mas um pouco mais aqui, né? Não de uma forma na tentativa de extrair melhor o potencial do 5G. Perfeito. Porque o problema hoje é a monetização dessas redes, ou seja, as operadoras, principalmente quando a gente fala em grandes redes públicas, né? Elas têm aí a questão do investimento e do retorno. Então ROI, ainda né? cenário, ROI. exatamente, o cenário ainda está um pouco obscuro em termos do que eu vou investir e quando que eu vou conseguir ter um investimento. Agora tem um retorno. outro ponto muito importante, acho que afeta todos nós aqui, né? Muito se fala sobre infraestrutura. Brasil não tem infraestrutura, Brasil não tem energia ainda suficiente para manter grandes data centers, né? Na evolução da inteligência artificial, o Brasil não tem essa infraestrutura. A gente viu um movimento muito interessante, que é o Brasil de inteligência, ou internet para todos, alguma coisa assim. Vários movimentos pró, né, sociedade, não vou dizer pró-governo, é pró-sociedade, porque eu acho que isso é devolvido à sociedade. Tudo que a gente gera de benefício com inteligência artificial, computação quântica, internet das coisas, 5G, enfim, é sociedade. A gente está impactando a sociedade, né? Alguns entendem isso por bem, tá tudo certo, eu gero conectividade, inclusive para fazer uma telemedicina, né? Eu gero conectividade para uma série de outras coisas, uns benefícios, para abrir uma conta digital, enfim, vários benefícios. Só que tem os contras também. Tem uma série de coisas que eu não vou dizer aqui, mas tem os problemas também. Agora, a gente tem um problema maior, ou talvez um desafio maior, que é exatamente a questão da infraestrutura. E a pergunta que eu devolvo a vocês, aí vocês fiquem à vontade em discutir, e o Brasil, da percepção de vocês, né? O país tem investido nisso? A gente tem um plano para desenvolvimento da infraestrutura para receber grandes massas de dados e processadores quânticos, por exemplo. Enfim, queria ouvir vocês também, porque essa é uma conversa extremamente necessária. A gente fala de IA, mas e aí? A gente tem suporte para isso, infraestrutura para isso? Eu acho que nós temos pessoas muito capacitadas, porém pouco incentivadas. Perfeito. Na minha visão, nós temos pessoas hoje, e aí fala, poxa, será que chineses que investem mais, japoneses, né, o pessoal um pouco mais oriental, que tem uma tendência, né, a ter essa visibilidade maior, nós temos pessoas aqui tão capazes, competentes quanto outros países lá fora. Perfeito. A grande questão é que, na minha visão e de tudo que eu acompanho, a gente tem pouco incentivo, realmente não é só o governo, né, mas assim, das empresas, as big techs, o governo em si, investindo pouco aqui no Brasil. A gente vê cada vez mais, né, trazendo um pouco mais esse viés, né, o movimento do governo para a digitalização, né, o GovBR, todos os aplicativos e aplicações foram sendo criadas do governo. Foi uma grande revolução que nós tivemos tecnológica, né, no Brasil, na forma de atendimento, mas ainda muito aquém do mundo. Perfeito. Então, eu acho que é uma corrida que a gente começa alguns passos atrás, mas que temos total capacidade ainda de recuperar. Não que a gente precisa competir, né, com outros países, mas na minha opinião, uma questão de soberania nacional. A gente precisa ter aqui no Brasil também algo que seja um pouco mais rápido do que, por exemplo, a gente comentou agora há pouco sobre o PL, né, o projeto de lei 2338, que está lá já há quanto tempo tramitando. A gente está com o ChatGPT aqui, desde 2022, né? 23 usamos, 24 usamos, 25 usamos. E GPT é um exemplo. Gemini, GPT, Bedrock, Perplexity, Claude. Tem uma série de ferramentas, todo mundo usando, as empresas fazendo, e ainda estamos discutindo o PL daí. Uma regulamentação, que ainda vai agora mais uma etapa de votação, que aí muda o texto, aí volta. Então, assim, nós temos uma morosidade no Brasil, e talvez porque são planos de governo de 4 em 4 anos. Então, você só governa 4 anos, aí você zera tudo, governa mais 4 anos, aí zera tudo. Então, acho que se a gente tiver um plano ambicioso, direto, e que os governantes pensem, e que eu acho pouco provável, na sociedade como um todo, e não só no seu próprio benefício para mais 4 anos, acho que nós temos uma grande possibilidade de exponencializar mesmo, né? Olha que bacana, né? O exemplo, né, que é pesquisador, estuda computação quântica e é o quê? É Brasil, em Santa Catarina. E Brasil, na verdade, tem muitos brasileiros
que são formados aqui e vão para Vão pra fora fora. trabalhar a computação quântica. Sim. Então, a gente tem excelentes cérebros aqui no Brasil. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de reter eles. Isso. A gente não consegue reter eles na academia. A gente também não tem indústria madura o suficiente em pesquisa, desenvolvimento e inovação para também reter esses profissionais. Para receber essas pessoas, né? Para receber de fato. Acho que Veja um caso, incentivar, né? Motivar, incentivar, Exato. saber que você tem uma progressão, né, de carreira Sim. grande aqui. Eu acho que Exato. receber parece que eles estão vindo, mas eles estão aqui e a gente Não, só eu precisa digo, reter eles, né? A gente Receber não- no sentido não assim, de sair. um pouco da academia e ir para um Uhum. negócio, como a gente estava comentando da nossa colega, né? De ir para um negócio business mesmo e Sim. falar assim, olha, tudo que eu aprendi na academia é o que eu estou aplicando aqui de maneira Uhum. pragmática e trazendo resultados, né? E mesmo que eles sejam ainda, talvez, embrionários, a gente sabe que isso é exponencial. Uhum. A gente sabe que tecnologia é. Sabe que a IoT, sem internet, sem internet você não tem IoT, né? Então, assim, a gente precisa ter acesso a esse tipo de coisa. Infraestrutura, né, Olímpio? E até aproveitando o gancho, vou complementar aí pela função do tempo. Claro. O seguinte, eu acredito que inteligência artificial, assim como redes móveis, 5G, 6G, essas redes emergentes, eles são temas multidisciplinares. Então, não adianta a gente querer só levar pelo lado da tecnologia, porque tem o aspecto ético, o aspecto de regulação, e daí para frente. Por exemplo, do ponto de vista de redes 5G e 6G, nada vai funcionar para extrair aí o verdadeiro potencial dessas redes se não tiver uma mudança de paradigma em termos de regulação. Por exemplo, a rede aqui no Brasil, assim como muitos países do mundo, ela tem a questão da neutralidade. Então, todos os usuários, teoricamente, têm que ter o mesmo benefício da entrega do serviço. Só que a própria filosofia do 5G já diz o contrário. Ela Você diz acabou de explicar. que é aquilo que eu expliquei, né? Perfeito. O usuário ele vai se beneficiar de acordo com a necessidade dele. Mas né? isso é uma curiosidade que você me gerou. De acordo com a necessidade, ponto. Então, eu tô lá na região do Iapoque. Eu quero ter conectividade, eu quero entrar num banco, eu quero entrar numa rede social, enfim. Uhum. Essa estrutura que você está falando do 5G quer dizer que, independente da minha localização, do meu estado ali, onde eu estou localizada, ele vai me entregar sabendo do meu perfil, daquilo que eu de fato preciso. O que ele analisa efetivamente Ele dentro vai dessa estrutura analisar da em tempo de filosofia operação 5G? o que você estiver solicitando para a rede. Então, por exemplo, Tá. você está baixando o vídeo, a rede está entendendo que você está É a com necessidade o do vídeo. uso. Entendi. Agora, se for um entendi. veículo autônomo, que precisa de uma ultra baixa latência, a rede vai entender que tem ali uma comunicação de missão crítica. Né? E onde entra a inteligência artificial aí? A inteligência artificial, na verdade, ela entra em muitos pontos quando a gente fala em rede 5G e 6G. Né? Desde extração de relatórios até passando por exemplo, monetização, Perfeito. a capacidade aí de extrair o que a rede está produzindo. Perfeito. Como a gente está falando em redes de alta escalabilidade e variedade de atributos, os processos eles são estocásticos, ou seja, dada uma entrada, a gente pode ter saídas diferentes. Perfeito. É tudo muito dinâmico e pode ser muito rápido. Perfeito. Então, a rede ela não tem ali, em função do tempo de resposta, digamos assim, muito como analisar o perfil de tráfego do que está acontecendo. Resumindo, a rede tem que ser inteligente o suficiente para prever o que você vai fazer. Perfeito. Antes de você abrir o seu vídeo, a rede tem Pelo meu comportamento pelo de seu uso, comportamento né? E obviamente, de entra localização, geolocalização, a inteligência assim por artificial. diante. Fantástico, Porque fantástico. Mas fantástico. imagina, sentido, você né? tá ali querendo ver um vídeo, você tem que esperar a rede entender, você precisa de uma latência, e aí você tá com o vídeo travado, não, ele precisa ter a previsão, a predição. E acaba impactando até naquela poder te coisa responder, do né? experiência do usuário, Isso. né? Tipo, esse aplicativo aqui Exatamente. não funciona, é uma porcaria, né? Não sei o que. Não, Exatamente. é porque tem todo um ecossistema por trás, analisando a informação, Analisando isso. e precisa ser rápido, né? Olha Exatamente. que E a gente interessante. tem N exemplos aí, além de, por exemplo, um tráfego de veículos autônomos, outros serviços e aplicações que realmente demandam missão crítica, muito além do problema de travar um vídeo, mas no sentido, por exemplo, até de uma telecirurgia. Sim. A gente está aqui no IRAD, né? Falamos Então disso, imagina isso. Cirurgia robótica, né? um braço robótico sendo operado por um médico que está lá no Japão Perfeito. e o paciente sendo operado no Brasil.
Então a gente tem Falamos problema disso Um milímetro agora. faz diferença, Vai né? Um fazer milímetro diferença. entre a vida e a morte. E isso tem a ver com o processamento das E um informações. milissegundo também, né? Um milissegundo. intervalo de tempo aí Olha só que interessante. absurdamente pequeno, né? Agora, uma pergunta aqui para o Evandro. Evandro, sobre, obviamente, o teu projeto de pesquisa tem sido computação quântica, mas o quanto que a computação quântica também se vale da experiência do uso de inteligência artificial? Ah, legal. Aqui, a computação quântica ela pode ser usada em diversos fatores. Vamos pensar a computação quântica e IA. Uhum. Existem pesquisas para a gente usar computadores quânticos como sendo uma das camadas da rede neural. Então, a gente tira uma camada e coloca uma camada quântica. Uhum. Isso é uma pesquisa. Outras formas também que a gente pode usar a computação quântica é para validação e para geração de dados. Perfeito. Vamos pensar num exemplo prático, assim. A gente sabe que o computador quântico consegue simular moléculas de uma maneira muito eficiente. Então, vamos pensar que está produzindo um novo fármaco. Então, a IA generativa, ela consegue gerar novas moléculas, só que essas moléculas, a IA não tem a capacidade de falar, ó, essa aqui funciona, essa aqui não funciona. Perfeito. Ela gera várias que podem funcionar. Depende de um cientista ir lá e testar. O computador quântico, ele tem a capacidade de simular essas moléculas. Então, a gente poderia, por exemplo, simular qual que é a interação dessa molécula, que é o fármaco, com uma outra do corpo humano. Como é que eles interagem? Perfeito. E fazer tudo isso no computador quântico. Fazer a validação do que a IA generativa gerou. E daí, a gente pode também medir propriedades dessa molécula, do material qualquer, e retroalimentar a IA. Então, gerando mais dados para alimentar a IA, a gente ficar num modelo iterativo, né? Até a gente trazendo a conseguir informação. alcançar o objetivo. Olha que interessante. No painel anterior, no podcast anterior, a gente comentou um pouco sobre da massificação que tem sido a utilização da inteligência artificial para gerar dados. E potencialmente, gerar dados mesmo. Olha, gere uma lista de informações aqui, XPTO. Perfeito. Ela vai amarrar um monte de informação que, teoricamente, a gente acredita que seja verdade. Né? Se eu for lá no site confirmar que aquela empresa existe, aquela lista de informações existe, eu vou ter que confirmar uma a uma, né? A facilidade de ter uma IA na minha mão é porque ela vai fazer isso de maneira mais massiva, mais rápida, mais eficiente. Perfeito. Essa é uma informação. Só que o que está acontecendo? Até foi um painelista que trouxe aqui pra gente e falou o seguinte, olha, agora, a questão é o seguinte, a IA generativa vem para gerar dados. Então, ela pode gerar dados que sejam inverdades. Claro, tem os guardrails, tem toda aquela questão, né, dos testes, etc e tal, mas ela pode gerar dados que não sejam verdadeiros. Então, quer dizer, ouvindo o que você está dizendo, que também a computação quântica talvez seja uma solução para que a gente não tenha essa IA gerando dados que não sejam verdadeiros. Porque se ela vai testar algumas informações, ou alguns dados, ou uma massa de dados, ela pode ser uma solução, talvez, para não deixar a inteligência artificial gerar dados que não sejam verdade, por exemplo. Vamos pensar no IA que tem um objetivo específico. Perfeito. Então, ela vai gerar dados. Existem dados, vamos pensar, dados jornalísticos. Você pode pesquisar aquela informação por fora, ver a fonte. Mas ela pode gerar algum dado de algum processo. Perfeito. E nem sempre validar se aquele processo está correto ou não é trivial. Mesmo você tendo a resposta, você tem uma pergunta e você tem a resposta. Descobrir se aquela resposta realmente está correta, nem sempre é trivial. Algumas são, a gente consegue usar a computação clássica, mas a computação quântica ela vem justamente para ajudar nessas respostas que não são trivialmente validadas. Perfeito. E muito mais na questão de criação de novos produtos. A gente está pensando em indústria de materiais, problemas gerais de otimização. A própria tecnologia também. E vem muito com o que você disse, Caleiro. A gente vai usar a computação quântica sem perceber que a gente está na computação quântica. Isso. Porque na hora que ele começar a validar as informações como verídicas, auditáveis, por exemplo, ele vai trazer, olha, isso aqui realmente foi testado, foi validado, tá certo, pode seguir. Seja na criação de uma molécula, seja de um dado sintético, né? Eu não sei se tá valendo muito a pena aqui pra mim, viu, gente, esse podcast, porque eu tô aprendendo pra caramba, viu? E o bacana é que você vê que os temas, né, quando a gente fala de um aplicativo que você aperta um botão para fazer uma transação ou um promptzinho simples que você vai lá e pergunta uma receita de bolo ou que você faz uma pergunta simples, quando existe isso por trás, existe uma camada gigantesca de tecnologia que ninguém enxerga. E quando você fala, nossa, demorou 2 segundos aqui para executar uma transação, você fala, que saco, né? Aí tem por trás uma rede que tem que funcionar
corretamente. Com uma baixa latência, uma rede funcionando bem. Você tem que ter uma computação, um poder computacional, seja quântico, seja o tradicional, né, os supercomputadores que processem tudo isso, algoritmos de inteligência artificial, né, ou de próprio desenvolvimento de software por trás que vai rodar tudo isso para fazer um simples botãozinho funcionar. E na esteira desses desafios, eu percebo que talvez a gente se aproxima muito das inteligências artificiais, muito isso. Mas, para além desse tema da IA, eu lembro que quando saiu aquele movimento de cidades inteligentes, não sei se você deve estar a par disso, o Brasil foi um dos países aí que aderiu a algumas coisas nesse sentido de modelo de cidade inteligente, que é tudo conectado, meio que one-stop shop, né? Tudo em um único lugar, o Brasil vai ser... E eu lembro que, se não estou enganada, o Paraná tem uma cidade que foi considerada a cidade mais inteligente do Brasil ou do mundo, alguma coisa nesse sentido. Depois a gente corrige a informação se for o caso. Mas, obviamente, exatamente o que aconteceu? Eles implementaram em toda a cidade, é uma cidade pequena, né, obviamente, em toda a cidade, tecnologia de 5G, onde tudo estava conectado. Então, o cidadão entrava lá no correio, já tinha informação sobre a conta dele, a informação da conta dele, né, a caixa postal dele, que seja. Ia no banco, no banco público, já tinha todas as informações lá, como por óbvio, mas tinha mais dados, mais informações, tudo conectado. Então, eu achei super legal essa questão das cidades inteligentes, porque surgiu um caminhão de projeto de 5G, que na época eu lembro, né, que aplicava antenas e tudo mais. Então, você via a cidade inteira cheia de antenas, cheia de coisas assim, né, Olímpio? E eu acho legal isso, eu gosto dessa temática de tecnologia, porque eu vejo que isso é uma coisa exponencial. É algo exponencial, não só para empresas, para gerar eficiência, como trouxe o Calero em outros episódios aqui, resultado, né, ROI, de fato, mas também benefícios sociais no final do dia, né? E eu queria trazer aqui para vocês, para a gente caminhar aqui para o final, e ouvir também você, Olímpio, nesse sentido, de como que você entende que ter uma estrutura, ter uma política pública, seja, para falar desse tema tão robusto que é a conectividade, necessária nos dias de hoje, necessária, né? Ninguém hoje fica sem internet, né? É quase que impensável ter alguém que não tem internet ou que não tem uma conectividade qualquer, mas existe. Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu queria te ouvir em relação a isso. Como é que caminhamos aí para o futuro com IA, com conectividade e assim por diante? Eu acho que as coisas andam em paralelo, né? Uma coisa vai ajudando a outra, né? Até, por exemplo, no caso da computação quântica, talvez o Evandro pode também ajudar a responder, né? Mas talvez a própria conectividade 5G, 6G, ela seja fundamental para fazer os computadores se comunicarem sem cabos. Isso já é uma tendência atual nos data centers ultramodernos, né? Porque facilita, por exemplo, manutenção, uma série de coisas, né? E como essas redes futuras, por exemplo, no caso do 6G, elas vão trabalhar até em alcances de comprimento de onda de milímetros, proporcionando uma velocidade espetacular e outras características aí bastante importantes para a supercomputação, então elas acredito que vão ser bem úteis nesse sentido, né, para aplicações indoor, né? Mas em relação ao que você falou de políticas públicas, etc., eu acho que tem tudo a ver. Isso aí é realmente bem definido, tratado em termos de redes móveis. A gente fala nas verticais, vertical da saúde, cidades inteligentes, agricultura, por exemplo. Mas a ideia é que a gente tenha também, assim como uma IA geral, redes futuras que sejam capazes de tratar não só determinadas verticais, mas todas as verticais juntas. Então, Perfeito. A gente está falando aí de redes que que tratam diferentes domínios administrativos, diferentes provedores, e vão ser capazes de fazer tudo isso funcionar de uma maneira conjunta. Muito legal. Quer dizer, só tem a crescer, só tem a ganhar, só tem a ter mais capacidade de processamento, de redes, de conectividade. Sim, de entrega de conectividade. Perfeito. E aí, nessa questão da computação, como eu falei, acho que você pode complementar. Deixa eu então ligar redes com computação, né? Essa questão da rede, né? A gente pode usar
redes para agregar dados, a gente faz o pré-processamento clássico desses dados e a gente pode usar o computador quântico para tomar decisão. Perfeito. Mas agora, só para deixar para os próximos episódios, né? Boa. O computador quântico, o dado que está lá, é um dado quântico, é uma informação quântica. Se a gente quer fazer comunicação entre um computador quântico e outro, a gente vai precisar de uma rede quântica. A gente vai precisar fazer transmissão de informação quântica. Então, isso a gente pode fazer por cabo, a gente pode fazer por satélite, a gente pode fazer por laser, mas é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo. Perfeito. Então, possivelmente, no futuro, a gente vai ter, vamos pensar no 7G? 10G? 10G. Sendo feita transmissão de informação quântica. Essa informação quântica, ela não é informação que a gente vai usar no nosso dia a dia. É simplesmente para comunicar entre computadores quânticos. Porque daí isso vai fazer que a gente consiga fazer uma computação quântica em rede. Distribuir o processo de computação em diferentes nós. E assim a gente conseguir expandir ainda mais a capacidade de processamento. Perfeito. Porque no final, tudo isso vai servir muito em benefício das pessoas. Sim. Dos usuários. Cada vez mais as empresas competitivas, cada vez mais as empresas trazendo soluções na ponta para as pessoas utilizarem o que essa tecnologia, se é AI, se é computação quântica, se é algoritmo simples de machine learning, ou se é um simples movimento de um back-end, né, uma função, para as pessoas não importa, no fim das contas. O que importa é o que ela recebe. Se ela consegue realmente utilizar um carro autônomo, se ela consegue realmente utilizar, né, um vídeo que às vezes ela precisa. Nós estamos aqui no começo, né, você aqui tentando resolver uma questão ali tecnológica, de uma coisa pessoal sua, e ali no desespero. Então, o que importa de tudo isso é que nós, né, líderes de empresa, pessoas estudiosas, pesquisadores, estamos trabalhando em prol da sociedade. Verdade. Em prol das pessoas. Ninguém aqui quer ter um algoritmo maravilhoso, falar, nossa, meu algoritmo é tão lindo, tão complexo, ele está ali, né, todo... Não importa o algoritmo, não importa se tem a melhor computação quântica do mundo, o que importa é o que nós trazemos para o Brasil, para as pessoas, para as empresas, e trazer o que eu sempre falo, né, a competitividade, porque a tecnologia, ela é um meio, ela não é o fim. A tecnologia, ela tem que servir como uma área estratégica das empresas, Perfeito. como uma área estratégica do país. Perfeito. Porque sem a tecnologia, né, hoje as empresas, por exemplo, um iFood, ela é uma empresa do quê? Quase que de logística, né? Ela transporta coisas ali, um entregador entre um restaurante, uma empresa ali, e uma entrega, né? Várias outras plataformas, Uber, ela é o quê? Ela conecta pessoas com alguém que precisa ser transportado, e todas elas viraram techs. Elas são empresas de tecnologia. Então, no fim, o que isso traz, né? Caminhando já para o nosso final aqui. Se deixar, a gente passa horas aqui falando, mas isso é o que importa, né? O benefício que as pessoas vão ter e que muitas vezes vão falar, nossa, é uma AI, nossa, é uma computação quântica. E é bonito falar, nossa, é um computador quântico, né? Que moderno, que tecnologia, mas nossa, uma AI. Onde eu consigo enxergar ele de prático, né? aí, né? Onde que eu uso meu isso dia a aí? dia. Exatamente, né? Uma rede 5G, 6G, né? Eu falei que eu trabalhei em telecom na época do 2G, eu participei de uma das primeiras videochamadas, tive a oportunidade de participar de uma das primeiras videochamadas do Brasil. Olha, né? que legal. Via conexão celular. Então, poxa, são marcos na nossa vida, né? Que hoje, pra gente, se pega uma pessoa, né, que nasceu de alguns poucos anos para cá, é a coisa mais comum do mundo. Né? Apertar um botão e saber que você pode falar com outra pessoa. Você não conseguia falar, né? Era muito É muito legal isso, muito bom. Gente, que legal que a gente aprendeu muitas coisas aqui. E é verdade, né? Esse é o propósito desse podcast, é trazer conhecimento para os nossos visitantes, aqueles que nos assistem. E eu queria, mais uma vez, agradecer, então, vocês, Evandro, Olímpio, Daniel, pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Me digam aí como é que as pessoas te encontram nas redes. Eu acho que é importante conectar isso também, é super importante, né? Você tá no LinkedIn, tá no Instagram, já que a gente tá falando de conectividade, né? Importante é se conectar também, né? Como é que as pessoas te acham, Olímpio? Tá. Podem me contatar pelo meu e-mail, olimpio.rodrigues, Rodrigues com S no final, @usp.br. Legal. Meu LinkedIn
ele tá da seguinte forma: j.olimpio.r.batista.jr. Legal. Então as pessoas te encontram lá Dessa forma. no LinkedIn ou no e-mail. Acho que Muito só bom. tem Muito assim. bom, porque você tem a camada de pesquisa, tem a camada do conhecimento, né, Uhum. de um pós-doutorando. Então eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco mais desse conteúdo. Isso. Então, Evandro, pode me encontrar no LinkedIn. Só tacar meu nome completo é Evandro Chagas Ribeiro da Rosa. Então, não tenho 2 lá. boa. Então, consegue me encontrar lá. Me consegue encontrar também em Florianópolis. Legal. Lá em dezembro, de 8 a 12, a gente vai ter o workshop de computação quântica, que é um evento já tradicional, que traz, né, várias pessoas do Brasil, fora do Brasil, para falar de computação quântica. E esse ano vai ser mais especial, porque a gente está juntando o workshop de computação quântica, que é tradicional do grupo lá, com o VSIC, que é o Workshop Escola de Informação e Computação Quântica. Que legal. Então, a gente vai ter um grande evento de computação quântica lá em Florianópolis. Se quiser, então, pode te conectar para pegar o ingresso com você. É só lá, workshop-cq.ufs.br. Legal, legal. As informações vão ficar disponíveis aqui no podcast, então todo mundo vai poder acessar essas informações, por isso que a gente pede mesmo para que vocês falem. E Daniel tá na Activity, né? Só ligar na Activity que eu quero falar com o Caleiro. Isso aí. Qual que é o ramal? Qual é o ramal, né? Não tem mais Boa. ramal. Agora é tudo Na mesa não WhatsApp. tem mais ramal agora. Boa. Bom, Daniel Caleiro, também não tem muitos, né? Daniel Caleiro vai me achar fácil ali no LinkedIn. Satisfação enorme, né? Poder conversar com as pessoas, né? Trocar experiências. A cada palestra que eu faço, a cada painel que eu participo, ou podcast, né, que eu tenho o privilégio e a oportunidade de participar, eu aprendo cada vez mais. Isso Então, aí. acho que essas conexões, né, que nós fazemos ao longo da vida e ao longo desses eventos, o famoso networking, né, isso é muito bacana. E para nós, né, que trabalhamos com essa parte do conhecimento, de estudo ou empresa, é uma satisfação enorme passar um pouquinho do que a gente vive, né, no dia a dia para as pessoas também. É isso. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada em nome do AI Summit Brasil por vocês estarem aqui. Já dividiram com a gente lá no palco, né? Muitas informações. E, então, você que nos assiste, até o próximo podcast. Muito obrigada. Obrigado.